Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se sentou com os seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Felipe: Onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu às pessoas que estavam sentadas e, igualmente, dos peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou-se a retirar-se sozinho para o monte. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Era já escuro e Jesus ainda não tinha reunido com eles. O mar, entretanto, se agitava porque soprava um vento rijo. Tendo ele remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades. Então, chegaram de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Perguntaram eles: que milagres fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhe: em verdade eu vos digo,
Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus replicou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse: vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram então deles os judeus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: Porventura não é ele Jesus, filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Respondeu-lhes Jesus: Como, pois, diz desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade eu vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai me enviou, vive, e eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: Isto é muito duro, quem pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes: Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o que havia de trair. Ele prosseguiu: Por isso vos disse: ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro:
Senhor, a quem iríamos a nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: Não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Então, neste capítulo, já vemos, a princípio, o sinal da multiplicação dos pães e peixes, e evoca em todos os detalhes descritivos a fé no mistério eucarístico, no mistério da Eucaristia. Jesus, a palavra de Deus feito carne, a palavra encarnada, sacia os que creem nele como verdadeiro pão que vem do céu, sua carne e o seu sangue dados em alimentos para comunicar essa vida eterna. Então, na multiplicação dos pães, a multidão vai até Jesus devido ao entusiasmo messiânico, pois viu os sinais que Jesus havia realizado. O subir à montanha e sentar-se confere ao relato um caráter solene. Existe uma referência a Moisés subindo ao Monte Sinai, que aparece lá no livro do Êxodo. E também é possível ver uma alusão ao festim escatológico. Sobre a montanha de Deus, prepara para todos os povos um grande banquete. Já nos deixa escrito lá em Isaías. E a pergunta de Jesus se assemelha também com a de Moisés, lá em Números capítulo 11, versículo 13. Onde encontrarei carne para dar a todo esse povo que vem chorar perto de mim, dizendo-me, dai-nos carne para comer. Jesus não se dirige como Moisés a Deus, e sim a Filipe. Serve para indicar a impossibilidade humana de realizar o milagre. Mas Jesus, diferentemente de Moisés, sabia muito bem o que ele deveria fazer, que se encontra lá no versículo 6. Falava assim para experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Ao indicar que um rapaz, esse menino, tinha 5 pães e 2 peixinhos, está pela pequenez da origem, enfatizando a grandeza do milagre. E a ordem dada por Jesus é a de se sentarem para comer, ou seja, porem-se à mesa. E Jesus não só distribui o alimento, mas também preside uma comunidade à mesa, descrito como o Senhor do banquete, e os beneficiários do prodígio são apresentados então como os convidados. E João emprega um vocábulo rigorosamente paralelo ao da instituição da Eucaristia, lá no versículo 11. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida distribuiu às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes lhes deu o quanto queriam. Então, este milagre antecipa o banquete eucarístico, mas ainda significa a superabundância e a permanência do milagre eucarístico. E João assinala um esboço da manifestação messiânica. Jesus, sabendo que vinham com a pretensão de fazê-lo rei à força, então se retira sozinho para o monte. Ele recusa essa investidura equívoca e violenta. Essa breve cena sugere assim que o discurso anunciará, somente através da morte de Jesus que ele chegará a ser rei. Somente através da sua morte será o verdadeiro pão da vida. E em seguida vemos então a manifestação de Jesus no mar e também o discurso sobre o pão da vida. Então este episódio
é apresentado pelo quarto evangelho não como um milagre da tempestade acalmada, como aparece lá no Evangelho de São Mateus, e sim como uma epifania que coloca em relevo a transcendência de Jesus. E apesar de ser contado do ponto de vista dos discípulos, acha-se inteiramente centrado na pessoa de Jesus. Jesus é o centro deste acontecimento. E este pronuncia a afirmação tão significativa. Jesus ele diz, eu sou. E a seguir coloca todos os discípulos a salvo na margem. Jesus se revela com a força do próprio Deus. É o que caminha sobre as águas. Somente Deus, como a gente vê lá no Antigo Testamento, eu sou o que sou. Então, ao dizer isso aqui aos discípulos, lá no versículo 20, eu sou eu, não temas. Então, Jesus manifesta esse poder do próprio Deus. E o evangelista afirma que as pessoas por si mesmas não podem conseguir um alimento imperecível, porém deve fazer o possível para acolher o alimento oferecido. O contraste entre o alimento que perece e o alimento que perdura para a vida eterna é típico de João. O Filho do Homem dará este alimento. Crer nele, crer em Jesus, é a única tarefa para se cumprir. Jesus se identifica com o pão da vida, que ativamente dá a vida e produz consequências eternas que transcendem as possibilidades humanas. Mas toda essa transformação requer por parte das pessoas, de cada uma de nós, uma condição. E essa condição é a fé. Para ter essa vida eterna, é preciso crer em Jesus. A fé é uma moção do Pai pelo qual o homem vai a Jesus. E Jesus, como ele mesmo diz, não o rejeita. E Jesus anuncia então, sendo esse pão da vida, o pão descido do céu, que é a carne, e oferece a sua carne para a vida do mundo. E os judeus começaram então a murmurar. O verbo murmurar recorda a atitude lá do Antigo Testamento do povo no tempo do Êxodo. Aqui os judeus estão repetindo diante de Jesus a mesma atitude que seus antepassados tiveram diante de Moisés. Murmuraram porque Jesus ele se apresenta como o pão descido do céu, ao passo que, assim como eles mesmos estavam dizendo, eles conheciam Jesus, conheciam seus pais, Maria e José, então como ele poderia ser o pão descido do céu? E Jesus exorta a não continuar com essa murmuração. Exige uma fé incondicional que supere os cálculos fechados e afirma uma formulação exclusiva. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E a fé não depende da iniciativa humana nem de seus próprios méritos. É antes de tudo uma atração interior do Pai que o Pai suscita em cada um de nós. E o que significa essa expressão? O Pai atrai. Então não se trata de determinismo, predestinação arbitrária. O tema da atração divina está unido ao amor. E existe uma correlação entre Eucaristia e vida eterna. Com a vida eterna terá sua como a vida eterna terá sua coroação na ressurreição final, a Eucaristia aparece como medicina de imortalidade, já dizia Santo Inácio de Antioquia. E o versículo 55 é o versículo central e acentua o realismo da Eucaristia.
que diz: pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Então a carne e o sangue do Filho do Homem são verdadeira comida e verdadeira bebida. Pode cumprir então a função de saciar a fome e a sede, das quais Jesus falava lá no versículo 35. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. E graças à Eucaristia, o crente, cada um de nós, se encontra unido a Cristo. E trata-se de uma compenetração recíproca. Está lá no versículo 56. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Nesse versículo está a síntese de todo o quarto evangelho e do discurso eucarístico. Jesus é o Filho, o discípulo se torna filho de Deus por sua união a Cristo. Comendo a carne gloriosa de Jesus, pão da vida, o crente, o cristão, cada um de nós, recebe com superabundância a vida divina remansada em Jesus. Vive na mesma vida divina que o Filho recebe continuamente do Pai. Esta comunicação de vida participada acontece em um contexto de missão. Não se trata de uma vida que se confina, mas de uma vida que se deve comunicar aos outros, seguindo o mesmo impulso dinâmico do Filho, o enviado do Pai que veio ao mundo para dar a vida e uma vida eterna. E vemos também as consequências do discurso, a reação dos discípulos. O ensinamento de Jesus provoca em muitos do que estavam escutando, que são os discípulos, uma reação de estranheza. Suas palavras parecem duras. E desse protesto e crítica está plenamente e Jesus está consciente dessa crítica, desse protesto. Mas nem por isso ele diminui a radicalidade das suas exigências. Enfrenta diretamente os seus discípulos na perspectiva da verdade. Quando ele pergunta, isso vos escandaliza? E o mistério eucarístico remete a outro mais amplo, o mistério do Filho do Homem, que chegará a seu maior escândalo na hora da subida de Jesus, para onde ele estava antes. E com o acontecimento da sua glorificação, a carne de Jesus entra na posse de plenitude do Espírito e se converte em fonte de vida para o mundo. Dá vida e concede o germe da ressurreição. O Espírito transforma e vivifica gloriosamente a carne de Jesus. Essa é a chave de compreensão de todas as palavras de Jesus. Sem a ajuda do Espírito, sem o dom da fé, toda a vida de Jesus se converte em um permanente escândalo. Sem o Espírito, suas palavras de revelação se tornam um contínuo e impenetrável véu de incompreensão. E, apesar de tudo, alguns discípulos não creram, foram embora e não seguiram Jesus. O escândalo havia se apoderado deles. E Jesus o sabia desde o princípio. O fato representa, por antecipação, o abandono pelos seus na paixão. E em face desse abandono, Jesus toma uma iniciativa, interpela então os 12, não para estar seguro da sua fé, e sim para provocar uma confissão decidida. Jesus quer uma fé em liberdade. E aí vem a confissão de Pedro, e a cena recorda a confissão de Cesareia, quando Jesus pergunta, quereis vos também se retirar? Então, e Pedro confessa, e essa expressão no plural de Pedro
vale para indicar que ele fala em nome de todo o grupo, do grupo dos apóstolos que ali estava, em nome dele e dos 11, e como também uma representação da Igreja Apostólica, cuja fé cristológica e eucarística João tanto inculca nesse evangelho. E Jesus, em vez de felicitar Pedro, recorda a traição de Judas. Judas é o pesadelo contínuo do quarto evangelho. E assim o relato, então, termina de forma dramática. Paira sobre Jesus a sombra da traição, que será narrada durante a última ceia. E assim fechamos então o capítulo 6 e prosseguimos para então o capítulo 7.